Essa é com certeza uma das maiores dúvidas dos médiuns iniciantes na Umbanda. Será eu ou será o guia que está fazendo isso? Será que eu estou fingindo? Será que eu estou mistificando? Será que eu estou fazendo animismo? Não estou incorporado, isso é coisa da minha cabeça. Fala, povo da Macumba, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou médium de Umbanda e nesse vídeo eu quero te ajudar a entender de uma vez por todas o que é animismo, o que é mistificação, será que é tudo a mesma coisa? É normal mistificar? Faz parte do desenvolvimento mediúnico? Como é que eu faço para saber se eu estou mesmo incorporado? Para saber se é eu que estou querendo ou fazendo alguma coisa, ou é a entidade? Tá querendo parar de ter essas dúvidas, né? Então me acompanha aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que lá no final do vídeo você pode se sentir mais seguro e mais aliviado. Primeiro de tudo então, gente, a gente precisa entender o que é animismo e o que é mistificação, tá? Entender a diferença entre essas duas palavras. Então, aqui agora eu vou focar só no animismo. A mistificação a gente vai deixar mais para o final para explicar melhor o que é a mistificação, mas o animismo eu queria dar mais atenção porque é onde a gente precisa focar para entender melhor. Entendendo o animismo, a gente vai entender a mistificação facinho. A palavra animismo, ela pode ter diversos significados, tá? A gente precisa entender qual é o significado real dela dentro da nossa religião. Então, para isso, eu separei aqui 3 conceitos de animismo para a gente poder entender o animismo do dicionário, o animismo como conceito antropológico e o animismo como conceito espírita. Então, partindo aí do dicionário, animismo vem do latim animus, que significa alma, e está relacionado a uma cosmovisão onde entidades não humanas, por exemplo, plantas, animais, eles teriam uma essência espiritual. Partindo para o conceito antropológico, o animismo está relacionado à crença de alguns povos indígenas e à crença de que existem almas ou espíritos não só em seres humanos. Existiriam almas e espíritos em animais, em espaços geográficos, por exemplo, uma montanha, em fenômenos da natureza, por exemplo, um raio, o vento, né? Será que isso já soou um sino aí na sua cabeça? Será que a nossa prática religiosa tem a ver com animismo? Será que a gente cultua locais da natureza? Cultua o trovão? Quem é o trovão pra gente? Quem é a montanha? Quem é o mar? Não é? No conceito de animismo vindo da antropologia, né, os rituais que são realizados dentro dessas crenças, eles são realizados para manter contato com esses espíritos e com essas divindades. Já no espiritismo, o conceito de animismo está relacionado a um fenômeno que acontece com o ser encarnado, né, no caso a gente mesmo, e que não está relacionado a um espírito ou uma atividade mediúnica. E aí a gente cai no conceito do senso comum. O que é o animismo no senso comum? O animismo é quando a pessoa está irradiada ali no terreiro, está sentindo a energia da entidade, mas acha que está incorporado, e aí faz algumas ações, algumas coisas, achando que está incorporado, mas não está. Esse é o conceito dentro do senso comum. E aqui, gente, eu já começo falando que você não precisa se preocupar com o animismo. Agora eu estou aliviado. Uma coisa é você estar incorporado ou não, isso aí a gente vai tratar lá na frente, mas eu estou fazendo animismo. Eu queria te dizer que toda incorporação ela vai ser anímica em algum ponto, e eu vou te explicar melhor sobre isso. A gente viu que o conceito de animismo vem do animus, que significa alma, então todos nós temos uma alma e um espírito. E como é que acontece a incorporação? O espírito vem, se acopla, né, ao nosso corpo e ele não toma a gente, né? Não é uma possessão, o nosso espírito sai e entra no nosso corpo. É como se a gente fosse um aparelho, como se fosse uma roupa que esse espírito veste. Imagina só, você é um espírito, aliás, você mesmo, se você estivesse vestindo, sabe aquelas fantasias de dinossauro, né? Que fica um dinossaurão e você fica dentro dela. Já percebeu que aquilo limita os movimentos da pessoa? Ela não vai se movimentar como ela normalmente se movimentaria, ela vai ter algumas restrições, mas se você for lá conversar com a pessoa, você vai escutar a voz dela, vai ver, é o fulano que tá vestindo essa roupa aí, essa fantasia. Então imagina que aquela manifestação de fantasia de dinossauro é um animismo, é uma forma anímica. Então, quando o espírito veste a roupa que somos nós, ele não vai se movimentar como ele se movimentaria, né, se fosse ele
em essência, né, ele puramente, mas através do que ele fala, através das ideias, das memórias dele, do sentimento, da forma como ele trabalha, das coisas que ele entende, né, você vai entender que é determinado espírito usando essa veste anímica. Por isso que eu falo que toda incorporação, ela vai ser anímica até certo ponto. Vamos pegar um outro exemplo. Imagina que nós médiuns somos carros. Um Fusca e uma Ferrari, eles vão te levar a qualquer lugar se a manutenção estiver em dia, né? Vão te levar. Qual que é a diferença? Em um carro você vai chegar mais rápido, em outro você vai chegar mais lento. Talvez um você vai forçar mais, talvez outro carro, um Fusca, você precisa tomar mais cuidado, né, ir com calma, mas todos vão te levar a algum ponto. Então nós somos como os carros, né, com diversas mediunidades e características diferentes, onde os espíritos usam para chegar em determinado lugar, né, para fazer algum tipo de trabalho. Determinadas características vão ser mais fáceis mesmo do espírito utilizar aquela pessoa, por exemplo, se ela é um médium inconsciente, vai ser mais fácil do espírito trazer a essência dele, trabalhar, mas para os médiuns que são semiconscientes, e aí o espírito já vai ter algumas limitações, como na roupa de dinossauro. Então não se preocupa com o animismo. Toda manifestação mediúnica de incorporação, ela vai ser anímica até certo ponto. Não só de incorporação, mas qualquer manifestação que se utiliza do corpo humano mais diretamente, né? Ela vai ser anímica, porque ela está passando por esse filtro que somos nós, esse filtro anímico. Entendido isso? Então, seria muito mais interessante se a gente descartasse esse conceito de animismo espírita, que não faz parte da nossa raiz afro, e abraçar esse conceito antropológico relacionado mais a uma crença indígena, ou a crença afro, a qual a gente tem origem, né? Onde se cultua os seres da natureza, né? Os espaços geográficos, que parece que esse conceito espírita ele acabou sendo introduzido dentro da nossa religião, e percebe como ele acaba minando aquilo que a gente tinha de mais rico dentro da nossa origem, que era justamente a cosmovisão anímica das coisas. É um momento aí só pra gente pensar sobre essa questão. Mas seguindo em frente, vamos falar então sobre a mistificação, né? Já que a gente entendeu o que é o animismo, o que seria a mistificação? Mistificar, gente, é fingir propositalmente. Fala, não me diga! Fazer aquilo de propósito, fingir de propósito. Mentir de propósito. É o famoso passar na frente da entidade. O médium tá passando na frente. Então ele tá mistificando. Vamos entender melhor sobre a mistificação. O que eu preciso entender sobre a mistificação? Dentro da mistificação, a gente cai naquela pergunta. É eu ou é o guia que tá fazendo isso, né? Começa aquela dúvida. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas eu tenho essa dúvida, se é eu ou se é o guia? Quando é que eu vou saber que é animismo? Quando é que eu vou saber que é mistificação? Só pra deixar claro, gente, tudo vai ser anímico, tudo vai ser animismo. A mistificação é quando é o fingimento. O problema é que quando a gente pensa, sou eu ou é o guia, a gente tem medo de estar mistificando, né? De estar errando, de não estar incorporado. Então, eu simplesmente reduzo a explicação da mistificação para é um fingimento. Mistificação é fingir propositalmente, tá certo? O que eu preciso entender agora? Como saber se é eu ou se é o guia para prevenir a mistificação? Tranquilo? Bom, a sensação da incorporação, né, o processo de incorporação, o desenvolvimento mediúnico, ele é muito particular para cada um. Cada pessoa vai sentir de uma forma, vai ter um relacionamento específico com os seus guias. Então, eu separei aqui 3 perguntas que você pode se fazer para você entender ou tentar descobrir ou tentar filtrar aí se você está cometendo a mistificação. Então, vamos lá. Por que você faria isso, né? Por que você fingiria? Por que você mentiria? Vamos dar um exemplo. Eu, a primeira vez que recebi o Exu, tava lá sentindo energia e tal, e aí quando ele veio, ele deu uma gargalhada muito estrondosa. Geralmente quando eu tô conversando, quando eu tô falando, as pessoas falam que eu tenho uma voz mais baixa, um falar tranquilo e tudo mais. E o Exu, quando ele gargalhou, foi uma coisa muito estridente, muito alto, que machucou minhas cordas vocais aqui. Se tivesse mantido aquilo, ia ficar rouco, por exemplo. Então, por que eu faria isso? Por que eu gargalharia dessa forma? O guia tá falando de determinada maneira.
tá querendo tomar cachaça. Por que você faria isso? Você é alcoólatra? Tem que se perguntar. Por exemplo, eu não bebo, mas seu Zé Pilintra, quando vem, toma bastante cachaça, né? Por que eu faria isso? Então isso é um indício que não estou mistificando. Né? Vamos seguir esse raciocínio. Outra pergunta que você deve se fazer: normalmente na sua vida cotidiana, na sua rotina, você age daquela maneira? Por exemplo, o guia tá querendo dançar, né? É eu ou é o guia que tá fazendo isso? Você gosta de dançar? Você geralmente dança, é dançarino, fica dançando nesse tipo de ocasião? Você faria isso? Então, se normalmente não são atitudes, falas, trejeitos que você faz, não é você, é o guia. Começa a seguir essa linha de raciocínio que isso vai te ajudar. E aí vem a terceira pergunta que você pode se fazer, que eu acho que é uma das mais importantes aí para você se fazer e é a mais complexa. Existe algum desejo ou uma vontade aí que você tenta satisfazer? Por exemplo, você tem algum vício, você busca a aprovação das pessoas, você quer fazer uma demonstração de poder, que é isso que geralmente a gente vê em marmotagens, né? Marmotagem é uma mistificação. A entidade está fazendo um abuso de poder, ela está querendo fazer uma demonstração de poder porque ela é poderosa, você quer mostrar para todo mundo no terreiro que você é poderoso, que o seu guia é o mais forte de todos, você quer a aprovação das pessoas e por isso você tem que incorporar assim. Você busca alguma dessas coisas, né? Você tem vício, o guia fuma um atrás do outro ali, né? Mesmo quando não tá trabalhando, acabou a gira, o guia tem que ficar lá incorporado, bebendo a noite inteira. Será que ele precisa disso? Né? Então, se faça essas perguntas. Você tem essas necessidades? Porque se você tem essas necessidades, percebe então se incorporado você tá buscando isso. Buscando suprir vício, buscando a aprovação das pessoas ou buscando demonstrar poder. Isso é muito complexo e difícil porque talvez pode ser coisa sua, talvez não seja a entidade. Então, busca seguir esses 3 caminhos. Se pergunte por que você faria essas coisas, se normalmente na sua vida você age dessa maneira e se você está tentando suprir algum desejo ou vontade. Essas 3 respostas dentro de você vai te ajudar a descobrir se você está mistificando ou não. Então, com essas 3 respostas, procura ficar aliviado e deixa teu guia trabalhar, deixa ele fazer o que ele quiser. Mas aqui tem um porém, né? Tem alguns terreiros que não vão dar a liberdade necessária pro guia trabalhar do jeito que ele quer. Então ele vai se adaptar, ou a sua espiritualidade vai dar um jeito de te tirar de lá e te colocar em outro lugar, onde ela pode trabalhar de maneira mais plena. Uma outra coisa importante a comentar, gente. Esses tempos atrás eu vi na internet a pessoa dando um exemplo que seria normal mistificar. O guia pediu, a pessoa passou numa loja de macumba lá, viu uma capa, gostou muito, na outra gira o Exu baixou e falou: olha, eu quero aquela capa lá que o meu cavalo viu, né? E a pessoa falou que aquilo foi uma situação de mistificação e falou para as pessoas não se preocuparem porque a mistificação é normal. Gente, vou dar minha opinião sobre isso porque mistificação não é normal. Eu acredito que o atendimento dentro do terreiro é algo muito sério para a gente normalizar mistificação, e é para isso que existe desenvolvimento mediúnico. A pessoa só pode estar apta a atender no terreiro depois que ela passar esses processos. O atendimento ele é muito sério. O atendimento ele pode tanto levantar a vida de uma pessoa quanto desgraçar, quanto a pessoa se matar por causa de um atendimento. Eu já passei várias situações onde chegou consulente no terreiro falando assim: olha, eu ia me matar e vim aqui hoje como última solução, porque se não resolver, chegando em casa eu vou me matar. Então, você vai deixar uma pessoa que ainda não tem a experiência necessária, que de repente vai mistificar, que quer demonstrar poder para um consulente desse e vai lá e fala uma besteira, a pessoa vai chegar e vai se matar. Então, levem a sério o processo de atendimento no terreiro. Tá? Não normalizem a mistificação. E por isso eu digo, gente, não tenha pressa nesse seu processo de desenvolvimento mediúnico. Você não tem a necessidade de sair atendendo as pessoas, né? O teu processo de desenvolvimento diz respeito a você e a sua própria espiritualidade. É mais um autodesenvolvimento. Então não tenha pressa, vai caminhando devagar. Você não precisa da aprovação de ninguém e nem mostrar para ninguém que você está incorporando, que você está atendendo. Deixa os teus guias te ensinando, né? Segue aí os ensinamentos do seu terreiro, que no momento certo, quando for certo para você, quando os teus guias entenderem que é certo para você, isso aí vai começar e você vai ir começando a atender com eles. Tá certo? Você não precisa ser melhor que ninguém. Mas fala aí, macumbeiro, vocês já passaram por alguma situação de mistificação em algum terreiro?
já foram atendidos por alguma entidade que falou bobeira aí pra vocês? Coloca aí nos comentários pra gente ver o que geralmente a gente passa quando passa por um atendimento que acontece isso. Se esse vídeo te esclareceu, te ajudou, você também me ajuda deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo. Saravá, povo da macumba, povo do axé, até mais.